instante, mais um sábado de reforma íntima e já de antemão agradeço a vocês que nos acompanham neste canal. A lição de hoje é a de número 30, o mundo e o mal. Antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir o like. É muito importante para o nosso canal, porque o algoritmo do YouTube entende como um assunto relevante e o distribui para mais pessoas. E divulgar o Espiritismo já é caridade. Lição de número 30. O mundo e o mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, porquanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotaram lírios de delicado aroma. Sua natureza material é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Agora nós vamos reler, fazendo o nosso estudo. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Eu acredito que hoje em dia, 90% da humanidade morre de medo da morte. Tem pavor até mesmo de falar sobre o assunto da morte. Alguns preferem nem pensar sobre o assunto, como se nunca fossem morrer. Muitos companheiros, continuando a lição, não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. É interessante que nós acreditamos por milênios de anos que o inferno é aqui, que viemos aqui para sofrer, que a terra é um castigo, que os bons morrem logo, porque aqui não é o lugar dos bons, que viemos aqui para não ser feliz. Enfim, enxergamos a terra como um lugar de sofrimento. Somente isso e nada mais. A maioria, ele diz assim, a maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio.
E é interessante que essas mesmas pessoas que morrem de medo da morte, que não acreditam na felicidade aqui na Terra, que não acreditam que a Terra é um lugar bom, elas ficam imaginando acontecimentos milagrosos, injustificáveis, imaginários, fantásticos. Ao mesmo tempo que não fazem um menor esforço próprio para colaborar com um mundo melhor. Parece antagônico eu pensar que aqui não é um lugar bom, que este planeta não é um lugar bom para nós. No entanto, não tomo nenhuma atitude para melhorá-lo. E ainda por cima, fico sempre imaginando um salvador ou uma mágica salvadora. Continuando a lição. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Apesar de nós termos medo da morte, ainda assim acreditamos que após a morte podemos ser felizes. Isso para os poucos que acreditam na felicidade possível após a morte. Porque a maioria, como eu disse, tem pavor da morte. É bastante contraditório quando falamos dessa maneira. Grande parte da humanidade, torno a repetir, tem pavor só de pensar na morte, de falar muito mais. O pouco das pessoas que ainda aceitam o assunto da morte, ainda acreditam que morrer é uma saída para ser feliz e que somente seremos felizes se morrermos, como se a morte fosse uma solução mágica, uma solução fantástica. Mas aqui está dizendo que o anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito, quer dizer, o espírito não está bem. Pensar que precisa morrer para ser feliz. Então nós temos extremos novamente. De um lado, os que nem querem ouvir falar da morte, mas não fazem nada neste mundo de esforço próprio para melhorar o mundo que eles mesmos afirmam não ser um lugar bom, um lugar de felicidade, um lugar de paz. Do outro, nós temos as pessoas que acreditam que só vão ser felizes se morrerem. Estes não têm medo da morte, mas também não faz nenhum esforço para melhorar suas vidas, a qualidade de suas vidas, enquanto estão vivos. Aguardam que a morte vai ser essa saída, essa alternativa para encontrar a felicidade. Continuando a lição. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. Veja que Jesus não está pedindo a Deus que levem os apóstolos do mundo, mas que os libertem do mal. Porque nós pensamos assim, que os homens bons, que as pessoas bons não devem durar muito nesse mundo. Que as pessoas boas devem morrer logo, que Deus chama logo essas pessoas boas. Ou quem fica bom neste mundo vai morrer logo, porque aqui não é o lugar de pessoas boas. No entanto, o próprio Cristo está desejando aos apóstolos, de uma certa forma,
vida longa, mas livres do mal. Então, parece-me que o problema não está na terra. Vamos continuar a lição. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Agora nós estamos entendendo. Então, se o mal está nas criaturas que o habitam e não do mundo, o planeta Terra não tem problema, não tem maldade, perdão, não há maldade, e sim o ser humano que habita o planeta. Daí, quando Jesus pede ao Pai para que não lhe leve os apóstolos do mundo, que era que eles não fossem retirados do mundo, que lhe dê vida longa, mas que os libertem do mal, que libertem dos homens maus, ou da maldade que eles podem em si trazer dentro deles mesmos. Nesse sentido, o mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra, Emmanuel continua dizendo, a terra em si sempre foi boa. Ele vai fazer agora mostrar para nós qual é a bondade deste planeta. Da sua lama brotam lírios de delicado aroma. Veja só, da lama que nós desprezamos, brotam lírios de delicado aroma, perfumes. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. A natureza é uma mãe, literalmente falando, porque é dela, com a vontade de Deus, que brota a vida, que gera vida e vida de diversas espécies em diversos reinos. Então, isso é possível até ser observado por nós. Só saímos de casa um pouco e observamos a natureza. Como diz a lição, é um repositório de maravilhosos milagres. De nada vale partirmos do planeta, Emmanuel está dizendo, enquanto nossos males não forem exterminados convenientemente. Então, aqui vai mudando um pouquinho a nossa ótica, né? E ele está dizendo que nada adianta nós morrermos ou partirmos deste planeta quando carregarmos conosco os males. Então não adianta eu sair da Terra, ir para a Lua, para Marte, para Júpiter, para Vênus, para outro planeta. De nada adianta. Isto com o nosso corpo. Também de nada adianta sairmos da Terra desencarnando. Se não for eliminado os males em nós. E ele vai dizer assim, em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Nós estaremos levando conosco as mazelas da nossa alma, da alma. São os nossos defeitos, nossas más inclinações, os nossos vícios. Podemos trocar de residência, ele está dizendo. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Vamos levar até as consequências das mazelas, das feridas da alma. Pois se não tratarmos antes de partirmos deste planeta, seremos doentes aonde quer que nos encontremos, ou para onde quer que vamos. Faz-se preciso, ele está dizendo, pois embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós.
Literalmente, esta lição mostra que o mal do mundo somos nós. Está no ser humano, está na mente humana, está no coração humano, está... E ele é possível ser observado através dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas más tendências, que são externados através das nossas atitudes, palavras. Então, não fiquemos desejando a morte a partir de hoje para sermos felizes. Vamos desejar eliminar de nós o que nos faz mal, o que nos torna homens maus. E aí então, onde quer que a gente esteja, na Terra, na Lua, em qualquer outro planeta ou no mundo espiritual, sejamos felizes. Porque não estaremos levando conosco o que nos torna homens maus. Para encerrarmos, podemos pegar 2 exemplos no Espiritismo, dentro da doutrina espírita, 2 ícones do nosso Espiritismo. Chico Xavier viveu até os 92 anos. E Divaldo Pereira Franco, que está hoje com 97 anos de idade. São homens que a todo momento nos exemplificaram a bondade, nos ensinaram o bem. E Deus não os tirou do mundo tão cedo, alegando que este mundo não é para eles. E não os vimos em nenhum momento desejarem a morte, pedirem para que Deus os levasse do mundo. Pelo contrário, Divaldo brinca que não está querendo ainda partir, não está querendo ainda morrer. Por quê? Porque o problema não é o planeta, não é a Terra, não é o mundo espiritual. O problema está em nossos corações, na nossa mente, nas nossas atitudes. Vamos, a partir de hoje, depois dessa lição, fazer esta prece, transformar esse pedido de Jesus ao Pai em nosso pedido. Não peço, Senhor, que me tire do mundo, mas me livre do mal. E como Deus vai nos livrar do mal? Enviando-nos as provas e os exercícios necessários para que nós suplantamos o mal que existe em nós, transformemos este mal que existe em nós através do exercício do bem. Então, que não nos falte provas e oportunidades de exercitarmos a bondade que existe em nós. Porque todos nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Encerramos então a nossa lição de número 30, o mundo e o mal. Muito obrigado.